Paz do Senhor para todos meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez estamos entrando para ministrar uma palavra da parte de Deus, a qual hoje quero abordar 7 passos ou 7 ingredientes para um coração turbado. Quero falar hoje a palavra de Deus, segundo escreveu São João, com as palavras de Jesus Cristo, a qual ele nos orienta. No versículo 14 do capítulo 14, versículo 1, narra esta palavra para a nossa meditação hoje. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou lhes preparar lugar. Amém. Quero ficar preso aqui. Jesus Cristo aqui, ele viu nos discípulos e que muitas das vezes nós notamos a inquietação de alguém, né? E estar aí com o coração turbado, temos sinônimo de inquieto, pessoa que se move constante, está desassossegado, preocupado. Quem nota vê que ele está preocupado com alguma coisa. E muitas das vezes receio de incerteza. Ele não tem a certeza, a fé concreta em algo, e a incerteza bate forte e o seu coração fica turbado. Tem pessoa que senta em um lugar, ele mexe, balança as pernas, mexe os pés, mexe a cabeça, ele fica inquieto. E Jesus Cristo, na sua onisciência, ele percebeu isso no meio dos discípulos. E talvez ficaram assim devido a Jesus ter falado 3 argumentos para eles. E 3 argumentos a qual Jesus narrou para eles antecipadamente, antes de falar aí que eles estavam com o coração turbado. Parece que todos os anos, o tempo que viveram andando com Jesus, parece que não foi o suficiente, porque a partir do momento que Jesus fala, não se turbe o vosso coração, credes também em mim, parece que a fé estava oscilando, ao ponto de Jesus chegar e falar, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele queria que os discípulos totalmente confiassem nele. E os 3 argumentos que Jesus tinha falado para eles deixaram os discípulos muito turbados. Quando nós olhamos o capítulo de número 13, nós vamos ver que Jesus fala aí que um deles ia traí-lo. Não é fácil não, hein? A gente chegar, saber que tem alguém que já está propício, e Jesus era onisciente, 100% homem, 100% Deus. Na sua onisciência, ele via isso já em um dos discípulos. Aí ele narra aí no capítulo 13, verso de número 21, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Mas Jesus já havia falado antecipadamente outras coisas
Mas aí, quando ele narrou aqui e viu que eles estavam, olha, eles estavam turbados em espírito, inquieto, desassossegado. Parece que a paz não reinava na vida deles. E começaram a suspeitar entre eles. Eu fico fazendo uma analogia que talvez João falou, não, eu sou o discípulo amado. Eu estou muito próximo de Jesus ao ponto de reclinar até a cabeça no seu peito. Pedro, com todas as suas astúcias que Pedro tinha por ser um homem sanguíneo, um temperamento forte, aí eu fiquei analisando cada um deles pensando. E o traidor talvez nem pensou que fosse ele, a qual foi Judas Iscariote. Então, o seu discípulo mais intrépido, corajoso, quando Jesus falou isso, desse homem chamado Pedro, a qual ele ia negar 3 vezes, nesse mesmo capítulo aí, capítulo 3, tudo isso foi antecipadamente. Aí no verso de número 38, disse assim, respondeu-lhes Jesus, tu darás a sua vida por mim? Na verdade vos digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Jesus fala isso para Pedro. Queira ou não, turbou muito o coração de Pedro. O coração ficou agitado. Meu Deus, agora eu vou negar Jesus 3 vezes. Porque tem coisa que fica corroendo o nosso entendimento, a nossa mente. Tem coisas que nós fazemos e aquilo depois vai ter uma reação. Porque toda ação tem uma reação. E tem coisas que nós fazemos compromisso e quando nós não conseguimos mais arcar com esses compromissos, essas coisas vai nos tirando e nos deixando inquietos. Não conseguimos nem dormir direito, devido à carência das dívidas, a falta de um alimento mais sólido, ficar passando necessidade não é fácil. Porque então Jesus falou para Pedro que ele ia negar. Porque nesse capítulo Jesus falou assim, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado, como eu vos amei. E vós que também vos amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu acho que não era necessário Jesus falar isso para os discípulos. Mas, olhando por um outro ângulo de pensamento, eu creio que eles não amavam uns aos outros, não. Tinha suas arestas, tinha as suas discórdias, tinha os seus bicos virados. Para Jesus falar, para amar, se eles amassem, Jesus jamais iria falar, olha, Jesus podia até elogiar, oh, que bênção em vocês, em meus filhos, oh, meus discípulos, que bênção, vocês amam uns aos outros, dá para se ver o amor de vocês, dá para se ver o amor dos evangélicos, dá para se ver o amor dos que professam
ser seguidor de Cristo. Olha que maravilha na face da terra. Que analogia que estou fazendo. Mas eu fico pensando, Jesus olhando para o século 21 e ele falando essas palavras com razão, com certeza, porque isso nós vemos, há muitos evangélicos na face da terra já, mas não amam uns aos outros. Mal ama seu próximo para cumprir o mandamento. Então, entre irmãos, aí disse-lhe Simeão Pedro: Senhor, para onde vais? Quando Jesus falou que iria para o Pai. Para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E disse Pedro: não, Jesus, não é assim, porque não posso seguir agora-te, por ti darei a minha vida. Pedro, uma astúcia tremenda. O que, Jesus? Por mim? Eu darei a minha vida por ti. Aí foi onde Jesus respondeu: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto me não negares 3 vezes. Então observe bem, o coração fica turbado dos discípulos. E quando nós vemos aí no verso de número também 33, Jesus iria desaparecer do meio deles. O verso de número 33 narra aí no capítulo 13, olhe bem: filhinhos, ainda um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não pode vós ir, eu vou digo também agora. Aí ele vem e dá o mandamento para amar uns aos outros. Então Jesus, depois que falou isso, que iria desaparecer do meio deles, e quando nós vemos o versículo aí de número, do capítulo 3, o versículo 6 narra assim: aproximou, pois, Simeão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me meus pés a mim? Então respondeu Jesus e disse: o que eu faço agora não sabes, tu agora, mas tu o saberás depois. Quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, aí nesse capítulo 13. E disse-lhes Pedro: nunca me lavará meus pés. Pedro sempre foi impétuo. Tu não vai lavar meus pés, não. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então disse Simeão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas lava também as minhas mãos, a minha cabeça. Aí já para ter parte. Ele era assim, afoito, como todo sanguíneo é. Todo sanguíneo, ele chega em um lugar, ele alegra o povo, ele faz amizade rápido, ele atrai o povo para si nas brincadeiras, nas atitudes. Mas ao mesmo tempo que ele faz amizade rápido, ele também destrói rápido. Então observe bem, aí ele fala: me lava então minhas mãos, meus pés, minha cabeça. Então disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos,
Aí ficou uma interrogação aí. Olha, vós já estáis limpos, mas nem todos. Já perturba. Quem? Será que eu não estou limpo? Aí começa até um dizer para o outro, será que eu não estou limpo? E quando olhamos aí o verso de número 16, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabes essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus sempre procurou ensinar que o maior serve o menor. Mas no século XXI não é assim. Quanto maior ele é, mais ele quer ser. É diferente de João Batista. João Batista disse assim, importa que ele cresça e eu diminua. Por isso Jesus considerou João Batista como o maior no reino. As atitudes de João Batista coincidia com os projetos do Senhor Jesus. E você que é grandão, se você não serviu o menor, não pensa não. Você só está fazendo aqui o que você faz aqui nessa terra, mas no reino de Deus tu não vai estar não. Tem tanto homem aí que é grande demais. Tem tanto homem aí que está à frente de trabalhos e que são grandes, mal dá atenção para os simples e os humildes. Não faz isso não. E se for ajudar, não ajuda. Então agora, veja bem, Jesus disse que ia desaparecer do meio deles. Os discípulos tinham deixado tudo. Veja bem. Os discípulos tinham deixado tudo para seguir Jesus. Tinha se concentrado na pessoa de Jesus Cristo e eles até achariam que Jesus ia restaurar o reino de Israel lá no tempo de Roma. Eles achavam que ia acontecer isso. Quando vemos em Atos dos Apóstolos, porque na verdade João batizou com água, mas sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Foi quando Jesus apareceu, apresentou vivo, e com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando o que era a respeito ao reino de Deus. E estando eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, e que esperasse ali a promessa do Pai. E ele recomendou, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis-me testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, que chegou também no Brasil. Mas aí ele, no verso de número 6, ele disse assim, aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Porque Jesus, o reino de Jesus é diferente do que muitos ainda hoje pensam. O reino de Jesus é espiritual, não é terreno, não é de ter o maior templo ou ter mais denominações pelo mundo afora. Não é isso que mostra o reino. O reino não é esse, o reino é espiritual. Paulo chegou a dizer, o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é poder
do Espírito Santo, é poder do alto. Então veja bem, o primeiro ingrediente aí de um coração turbado é de crer. Quando fala de crer, fala de segurança íntima, segurança íntima. Quer dizer, intimidade plena com o Salvador Jesus Cristo. Que aí ele narra aí, credes em Deus e credes também em mim. As pessoas creem em tanta gente aí, e gente que faz promessa e depois na hora, principalmente quando é época de eleição, que futuramente vamos ter aí eleições, e vai ter tantas promessas e depois nenhumas cumpridas pelo povo, porque o povo ainda acredita. Mas disse o salmista Davi, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, segurança, quando fala de confiança, de crer, de segurança íntima, de crer mesmo na pessoa de nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós olhamos o Salmo de número 20, diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do Deus de Israel. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantaremos em nome do Senhor Jesus. Quando olhamos o Salmo de número 40, quando ele começa dizendo, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me, olha bem, veja bem, tirou os meus pés, olha bem, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, e um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, porque Ele faz isso. Ele levanta o homem do monturo. O homem pode estar arrasado lá no charco de lodo, a pessoa não consegue ficar em pé. É muito escorregadio. Mas diz o texto pelo salmista Davi que Deus, o Senhor, tirou ele do charco de lodo e tem poder também para tirar também você da sua vida, dessa vida que você está seguindo. Davi, após estar fugindo de Saul, Jonatas foi ao bosque e o consolou. O filho de Saul foi agora ao encontro de Davi, foi e consolou para ficar tranquilo. Quando nós olhamos aí em 1 Samuel, nós vamos observar aí que Jonatas ele fez isso. Veja bem, eu vou pegar 2 versículos aqui que diz assim: Então se levantou Jonas, filhos de Saul, e foi para Davi ao bosque, e o confortou, e a sua mão em Deus. E disse-lhes, não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. E segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante ao Senhor. Davi ficou no bosque e Jonas voltou para a sua casa. Então subiram os gifeus a Saul e a Gíbea, dizendo, não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, e nem no outeiro
Veja bem, quando olhamos aí, nós vemos que Saul estava em uma situação já próxima de Davi para matá-lo. Diz o texto aqui que no verso de 25 em diante, e Saul e seus homens se foram em busca dele, lá no bosque, e que anunciaram a Davi que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. E que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Olha bem, Saul estava na bota, na maneira de dizer, ditado popular. Estava ali, olha, ferrenho. A vontade dele de acabar com a vida de Davi, o rei Saul. Aí, veja bem, e Saul ia dessa banda do monte, Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. E Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e aos homens para lançar a mão deles. Agora aqui você vê o trabalhar de Deus. Por isso Davi falou assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí veio a palavra: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Davi aqui não tinha condição alguma de escapar das mãos de Saul, porque Saul tinha cercado ele e seus homens. Aí veio agora, diz o texto, que veio o mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. E pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar chamou Sela Amalocote. Sela Amalocote. Deus deu um grande livramento para Davi. Porque quando Deus tem projeto na vida de alguém, e Davi tinha sido ungido para ser rei de Israel, nada ia poder tirar a vida dele antecipadamente. Quando Jonatas confortou ele, isso é bom. Mas aí, você vê agora, é a mão de Deus operando e dando livramento. Do nada aparece um mensageiro dizendo a respeito dos filisteus, e ele deu mais ênfase de guerrilhar contra os filisteus e deixou Davi de lado. Segundo ingrediente, fala de conforto. De amparo, que é o versículo 2 aí, que diz da palavra aí do capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Fala de conforto, porque quem tem casa e vive dentro de uma casa, ele tem um conforto, ainda que a casa não tenha móveis suficiente, mas ele está debaixo de um teto, está amparado do sol, está amparado da chuva, está amparado da noite. Ele está amparado. Parece que os discípulos não reconheceram. Quando Jesus falou que ia para outro local, ia desaparecer do meio deles, parece que eles se sentiram desamparados. Aí Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus não tinha, veja bem, narra o texto que Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Reclinar e deitar. Quando nós olhamos aí o verso 23 do capítulo aí, narra que, olha bem, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando no seio de Jesus.
João reclinava a cabeça. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Quando nós olhamos aí no capítulo de Mateus, verso 8, nós vamos ver que Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Narra o verso de número 20, diz assim: E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele mesmo disse isso. Quando nós olhamos Jacó, quando ali ele edificou o altar e deu o nome de Betel, quando ele, naquele local, ele deitou, ele tinha até uma pedra para reclinar a cabeça. Ali ele sonhou e Deus se manifestou na vida de Jacó. Mas se moramos em um barraco, não há necessidade de reclinar a cabeça. Ou não há necessidade de ficar aí preocupado. Não precisa se preocupar se você não mora em uma cabana, em um barraco, ou em um rebocador, ou uma mansão. Nós vamos passar a eternidade todos. Vamos passar a eternidade no palácio dos reis. O salmista Davi, no Salmo 27, ele fala assim, olha: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender a seu tempo. Disse o salmista Davi assim: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor. Quando olhamos no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, nós vamos ver aí no capítulo de número 13, nós vamos entender o seguinte. Capítulo 13 narra assim: porque nós não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura. Quando olhamos aí 1 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, narra assim, olha. 1 de Paulo aos Coríntios, a palavra de Deus relata dessa forma: sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada por meio de Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado também entre vós. E de nenhum de vós tem falta, esperando a manifestação agora de nosso Salvador Jesus Cristo. Nenhum de vós tem falta. Então veja bem, consolo, amparo. Jesus falou: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas enviarei o Consolador. Jesus procurou de todas as formas sempre dar conforto. E o terceiro ingrediente fala de fé. Vou preparar-vos lugar. É a parte B do verso 2, vou preparar lugar. Quando a pessoa fala algo assim, olha, eu vou fazer isso por você, viu? Nós depositamos fé. Quando você vai no médico que está doente,
o médico fala a respeito da sua enfermidade. Primeiro você relata todos os sintomas. Aí ele fala, olha, vai lá agora, está aqui a receita, vai lá e toma esse remédio. A pessoa vai com a fé correndo na farmácia, se não tem o dinheiro ela arruma para tomar o remédio para ser curada. Quer dizer, ela põe a fé em ação, crendo na palavra do médico. Mas aqui Jesus queria que os discípulos crescem na sua palavra. Vou preparar-vos lugar. José com fé, quando estava ali no Egito, ele fez menção disso. Que os seus ossos não ficariam ali, e a fé dele, ele tinha convicção que todos ali iam sair do Egito. Todos os hebreus, todo o povo judeu ia sair do Egito. Quando nós vemos aí, Hebreus 11, verso 22, diz assim a palavra: e pela fé, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos, que era para levá-los consigo. Eu fico imaginando que as crianças tudo, ei, para onde nós vamos, essa caixinha também vai. O que é que tem dentro aí? A curiosidade dos mais novos. Esse aqui é os ossos do governador do Egito. O segundo governador, qual falou que nós ia sair, e está se cumprindo, e ele falou para não deixar os seus ossos lá. Então, veja bem, quando nós olhamos a palavra de Deus em Pedro, ele resistiu assim a respeito aí de fé. Diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estejais guardado da virtude de Deus para a salvação, já preste para ser revelada no último tempo. Que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando nós olhamos aí o livro de Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Jesus falava, vou preparar lugar, ninguém estava vendo. Mas era para ter uma fé, uma certeza, uma esperança de esperar aquilo que não estava vendo. Porque sem fé, diz o texto, a palavra de Deus, que é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É dessa forma que acontece. Então observe bem. O quarto ingrediente fala de certeza. E quando fala de certeza, muitas pessoas dizem, não, eu tenho certeza. Mas aqui fala de plena certeza. Quando Jesus falou, virei outra vez. Aí no verso 3, parte B, certeza significa convicção. João testificou. Paulo também, ele fez ênfase. E Jesus, na palavra final, e falando ali pela boca do apóstolo João na ilha de Patmos, eis que cedo venho. Paulo testificou aí na carta aos Tessalonicenses, aqui ele diz assim,
Porque o mesmo Senhor descerá do céu como um alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui ele disse assim, olha, virei outra vez. E Paulo, ele dá esse ênfase à igreja ali em Tessalônica. Ele fala, narra dessa forma. Quando olhamos aí no livro do Apocalipse, no capítulo 22, eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eis que presto venho. E já nesse mesmo capítulo diz assim, ora, esse é o apelo daquele que aguarda essa promessa que ele virá outra vez. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o apelo de cada um daquele que crê em Cristo e aguarda como Senhor e Salvador da sua vida. Ora vem, Senhor Jesus. Quinto ingrediente, transportar. Quando fala de transportar, aí no verso capítulo 3, parte C, é que onde estiver estejais vós também. Quer dizer, vai haver um transporte aí, ó. Para onde Jesus estiver, nós vamos estar. Então, nós vamos ser conduzidos. Quando fala aí de transporte, fala de conduzir. E vos levarei para mim mesmo. Quer dizer, vai ser conduzido. Não verá a sepultura, muitas das vezes, muitos não verão a sepultura. Quando nós cantamos o hino, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege em tudo, meu Jesus. Jesus chegou no capítulo 10 e disse assim, eu sou a porta, eu sou o caminho. Ele se referindo a ele aí, ele disse assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando olhamos o verso de número 12, no capítulo 10 de João, diz assim, mas o mercenário é o que não é pastor e que não são as ovelhas dele. E viu o lobo, ele as deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Por isso Jesus, como bom pastor, eu virei outra vez. Eu os levarei para mim. Vai fazer esse transporte. Sexto ingrediente fala de comunhão. Onde eu estiver, estejais vós também. Porque não andarão dois juntos se não estiver de acordo, disse o profeta Amós, não tem condições. E eu fico pensando nos nossos dias que onde eu estiver, vós também estarás. Eu fico pensando nessas pessoas que estão bicuda com a outra, esses ministérios que tem aí que professa a palavra de Deus e não tem comunhão com o outro, um criticando o outro. Eu fico pensando, e eu vos levarei para mim mesmo. E onde estiver vós, onde eu estiver, estejai vós. Eu fico pensando, será que esse povo vai estar junto com Jesus do jeito que eles vivem aqui na face da terra? Fica a pergunta. Já a palavra de Deus na carta aos Filipenses fala assim, olha,
Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz assim a palavra de Deus: portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, e se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns estranhados afetos e compaixão, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentindo uma mesma coisa, e nada façais por contenda. Mas o que nós vemos hoje é isso, no meio do povo. E Jesus dizendo: onde eu estiver, estejais vós também. A comunhão significa relacionamento. Ruth falou: olha, enquanto a outra foi embora, as duas noras de Noemi, Ruth falou: onde você estiver, eu estarei. O teu Deus é o meu Deus. O que tu passares, eu também passarei. Estarei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Onde você morrer, ali também eu morrerei e serei sepultada. Sabe o que é isso? Convicção, plena comunhão. E quando fala a última, que é a direção, conhecereis o caminho, aí no verso de número 6, a direção a Deus só por Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares, com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Ele é o Senhor, será salvo. Então, o Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Porque Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, há pessoas que pensam assim. Tem pessoas que pensam assim, que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o fim dele é caminho de morte, em Provérbios capítulo 14, verso 12. Então, eu termino dizendo essas palavras. Entra pelo caminho e não se turbe mais o vosso coração. Quando olhamos aí o Salmo de número que relata sobre direção, o Salmo 23 diz assim, olha, Salmo 23, que muitos professam esse salmo, tem a Bíblia aberta dentro de casa, outros colocam no carro, às vezes é o Salmo 91, diz assim, verso de número 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Habitarei na casa do Senhor por longos anos. Direção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Juanzinho, tira a aranha daí, Juanzinho, tira a aranha, Juan, tira, pega a tua aranha. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Oh, meu Deus. Oh, Juanzinho, Deus os abençoe. Não se turbe o vosso coração. Tira toda essa inquietude da tua vida e passa a crer e confiar e ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.